Bom dia, meninas, a paz do nosso Deus. Hoje aqui estamos dando continuidade aos nossos devocionais. Eu vou estar lendo o capítulo 2 do livro de Filipenses, do versículo 1 até o versículo 18, amém? O versículo 1 vai falar desta forma: Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere o outro superior a si mesmo. Quando Paulo escreve essa carta aos Filipenses, Paulo ele se encontra preso em Roma, né? E nesse período que ele está preso, aguardando o seu julgamento para saber se vai viver ou se vai morrer, ele escreve essa carta. Paulo que ele quer reforçar, né, para os crentes que servem a Cristo da igreja de Filipe, que eles venham viver em união, que eles venham viver unidos, não é verdade? Se importando, se preocupando uns com os outros. Provavelmente, quando Paulo escreve essa carta, ele deve ficar sabendo que está acontecendo alguma coisa, né? Alguma contenda nessa igreja de Filipe, para ele estar exortando o povo dessa forma. Ele ensina, olha, que venhamos viver unidos, que venhamos andar em comunhão uns com os outros e que se preocupem, né, uns com os outros. Me chama a atenção aqui no versículo 3, que ele fala assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere-se o outro superior a si mesmo. Ele enfatiza isso aqui, ensinando, instruindo ao povo de Filipe, mas não só para o povo de Filipe, para aqueles crentes que servem ao Senhor daquele tempo. Ele ensina isso também para nós, né? Para que nós não venhamos fazer nada por contenda, nem por vanglória, mas que venhamos fazer por humildade, que venhamos ser humildes. Ele nos ensina a fazer tudo diante do reino do Senhor com humildade. É muito importante isso. E ele fala que cada um considere-se o outro superior a si mesmo, não é verdade? Nós vamos ver que aqui Paulo ele está enfatizando para que nós venhamos praticar mais esse hábito de humildade. Na verdade, que devemos, não somente aquele povo, mas nós também, nesses tempos, que devemos considerar o nosso irmão, a nossa irmã, sempre superior a nós. Muitas pessoas deixam subir para a cabeça quando tem um cargo elevado, né, quando tem uma posição social mais elevada, então acaba se achando superior a certas pessoas. Mas aqui Paulo nos ensina que independente de cargo, de posição social, não é verdade, de unção ministerial, devemos sempre nos comportar com humildade e sempre tendo essa união, não é verdade? E aqui, queridos, nós vamos ver que Paulo, no versículo 8, ele vai trazer por exemplo de humildade Jesus Cristo. Olha o que ele fala: e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus, mesmo sendo Deus, porque nós sabemos que Jesus ele é Deus, então mesmo ele sabendo que ele era Deus, que ele tinha todo o poder no céu e na terra, ele abre mão, não é verdade, de tudo isso para cumprir a palavra do Senhor. Então aqui ele assume uma forma de homem, não é verdade? Ele assume a forma de homem. Então, você quer um exemplo maior de humildade, de servo fiel e temente do que o exemplo que Jesus nos trouxe? Na verdade, olha como ele fala, ele humilhou-se a si mesmo, não é verdade? Sendo obediente até a morte. Jesus ele foi obediente até a morte. Paulo usa Jesus, não é verdade, como exemplo para o povo de Filipe, não é verdade? Ele tomou uma posição de servo. Jesus ele tomou uma posição de servo. Então ele se tornou homem,
Então Jesus, ele sentiu dor, ele sentiu frio, ele sentiu fome, ele se sentiu agoniado, caluniado. Todos os sentimentos que nós sentimos, Jesus também sentiu, porque ele abriu mão do seu poder de ser Deus para tornar-se homem, não é verdade? Então ele passou por todo esse sentimento, por todo esse processo de sofrimento, por mim e por você, não é verdade? E ele sofreu tanto, chorou tanto, não é verdade? E ele foi obediente até a morte de cruz. Jesus, ele sofreu muito, né? Ele sofreu muito, foi levado àquela cruz, foi crucificado, não é verdade? Tudo isso por amor a mim e a você. Às vezes nós nos sentimos tão desesperadas, né? Se sentimos tão sufocadas por causa de sofrimentos que estamos passando, por causa de dores, por causa de limitações, por causa das dificuldades, e a gente acaba esquecendo que o maior sacrifício foi feito por mim e por você. Na verdade, Jesus, que era o Todo-Poderoso, que era o Deus, ele abdicou de seu poder, na verdade, para se tornar homem e morrer por mim e por você. Na verdade, ele enfrentou o Getsemane, e nós sabemos que por 3 dias depois que ele veio a falecer naquela cruz, ele ressuscitou, não é verdade? Então, quando você estiver passando por algum problema, por alguma dificuldade, por alguma situação difícil, lembre-se que o sacrifício maior já foi feito, não é verdade? Foi a morte de Jesus na cruz por mim e por você. Então, Paulo aqui, ele nos ensina, queridos, ele está nos ensinando a viver em união, a viver em comunhão uns com os outros, sempre se preocupando um com os outros. Não é verdade que muitas das vezes o nosso dia a dia é tanta correria que a gente acaba esquecendo de se preocupar um pouco mais com os nossos irmãos, mas devemos prestar mais atenção nisso, não ficar somente com as nossas preocupações, com os nossos problemas, com as nossas aflições, mas nos importar também pelo próximo, porque a palavra do Senhor é clara em falar que não adianta nada se não tiver amor, não é verdade? Nós temos que demonstrar, não só falar, mas demonstrar amor pelo nosso próximo e fazer, né, cumprir o que Paulo nos ensina, o que a palavra do Senhor nos ensina. Amém? E aqui eu já deixo a minha oportunidade, né? Já agradeço as irmãs aí. E que Deus venha falar, né, mais profundamente ao seu coração neste dia, e que esses ensinamentos que Paulo tem nos dado, né, falando para que venhamos viver em comunhão, em afeto, em união, falando de mais amor, é que nós possamos começar a praticar verdadeiramente, né? Porque são ensinamentos muito valiosos para nossas vidas. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade, que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Amém?